E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Agora eu estou com a Márcia, diretora de negócios da Apex Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Apex. Eu acredito que ainda estejam no ar várias dúvidas sobre como efetivamente a Apex pode ajudar, né, o empresário seja aquele que não está exportando, começar a exportar, ou aquele que já exportou, mas ainda não atingiu um volume porque está faltando capacitação. Como, na prática, Márcia, como que a Apex ajuda esses empresários? Bom, a Apex iniciou seu trabalho há 20 anos, a agência esse ano completa 20 anos de existência, e quando a gente começou, a gente tinha poucas ferramentas que auxiliavam os empresários brasileiros a acessar o mercado internacional. Então a gente fazia a tradicional feira, a rodada de negócio, e ao longo dos anos a Apex foi criando ferramentas específicas, plataformas específicas para auxiliar a empresa brasileira no início desse processo. Então a gente tem um programa de capacitação muito forte para exportação chamado PIEX, que a Apex atua no Brasil inteiro, em parceria também com outros órgãos, como o Sebrae, por exemplo, que tem uma atuação muito próxima à nossa, e assim a gente vai inserindo a empresa, depois que ela passa por esse processo de capacitação, em outras plataformas, aí as plataformas de promoção comercial, onde a gente coloca a empresa em bom português, na frente do gol, para que ela possa vender e colocar seus mercados, ou seus produtos nos mercados internacionais. Interessante a gente falar de exportação, assim, né, de posicionar o produto lá fora, de comercializar os produtos, mas quando a gente está falando nisso, assim, o primeiro caminho que você vê geralmente das empresas é ela fazer esse trabalho de exportação visando o consumidor ou visando um B2B, assim, uma outra empresa que vá revender os produtos lá fora. Qual o primeiro caminho normal desse tipo de negócio? Depende do produto e da estratégia da empresa, mas o que normalmente nós vemos são empresas que começam a atuar no mercado B2B. B2B. Então ela começa a trabalhar com um importador, ou com um parceiro, ou por meio de uma trading company, e essa empresa é que vai lá no outro mercado colocar o mercado ali no ponto de venda, nas prateleiras. Mas depende um pouco também do estágio, né? Não só do setor, mas do estágio que aquela empresa está, da maturidade exportadora, do conhecimento que ela tem ou da dedicação que ela coloca na estratégia de exportação, né? Então as empresas, à medida que elas vão se acostumando, que elas vão entendendo um pouco mais, sobretudo se preparando e tendo informação, inteligência comercial sobre aquele mercado, ela pode dar um passo além e aí ela vai seguindo essa trilha, até chegar a um ponto onde ela pode abrir até uma representação em outro país, né, por meio de uma instalação própria, e aí seguir o processo de internacionalização de forma mais sofisticada. Legal, interessante. Quando a gente fala assim desse trabalho de exportação, o empresário que quer consolidar esse canal de venda, né, dentro do negócio dele, tenta citar assim pelo menos, vamos ver, 3 grandes dificuldades, 3 grandes obstáculos que que é normal ele encontrar no caminho. Eu acho que um obstáculo bastante significativo que eu acho que a Apex, desde quando iniciou, enfrenta esse obstáculo no seu dia a dia, que é a cultura mesmo exportadora. O Brasil é um país muito grande, então é natural que as empresas se voltem para o mercado que já existe aqui. Então esse é um ponto crítico, porque o mercado está aqui, né? Mas a empresa não necessariamente ela consegue enxergar que existem oportunidades inúmeras lá fora, que no contato com o mercado fora, com clientes lá fora, com concorrência lá fora, ela pode se tornar até mais competitiva no próprio mercado brasileiro. Então essa parte cultural que eu acho que é um dos obstáculos, a parte de inteligência, eu acho que é outro obstáculo, porque já é um desafio enorme uma empresa ser competitiva aqui no Brasil, se diferenciar da sua concorrência. Quando ela vai lá para fora, ela está concorrendo com o mundo inteiro. Então ela precisa ter inteligência comercial, e ela pode acessar isso por meio das bases de conhecimento da Apex, os estudos que a Apex faz, da sua rede de escritórios que a Apex tem no exterior, do trabalho próximo com as embaixadas e os departamentos de promoção comercial nas embaixadas, para ter acesso à informação, não só por meio dos relatórios, mas aquela informação também que existe nesses radares, né, de quem está lá no mercado, tendo acesso às coisas que estão acontecendo em tempo real. E o terceiro ponto, eu acho que é o planejamento, é a empresa olhar no longo prazo,
porque exportação não é um processo que é feito da noite para o dia, precisa haver um preparo, precisa haver dedicação, precisa haver inteligência, né? A cultura tem que estar embutida na estratégia da empresa ou ali nos seus dirigentes, mas é uma coisa de longo prazo, é um processo de longo prazo. E uma vez que essa empresa está no mercado fora, vendendo seus produtos lá fora, seja B2B, B2C, ela permanecer nesse mercado. Porque se ela se voltar para o mercado brasileiro de novo, ela já vai deixar um vácuo, né, um vazio, e aquele comprador possivelmente não vai confiar ou dar continuidade às compras no futuro. Então, é ter um pensamento de longo prazo, estabelecer como estratégia de negócios e aproveitar as oportunidades que são inúmeras no mundo inteiro. Com certeza. A gente pegando assim um exemplo prático, um empresário que já tem uma operação consolidada no Brasil, já tem uma empresa sólida. Eu sei que não existe um parâmetro assim exato para a gente falar, mas com a tua experiência, a gente fala de longo prazo, mas qual o tempo assim que você diria que o tempo médio que uma empresa leva desde o início do processo até o início da exportação, a gente levando em consideração que o empresário dedique tempo, dedique uma equipe e faça tudo da maneira mais efetiva possível. Sim. Um tempo médio assim que isso pode levar? Olha, a gente tem empresas que já levaram cerca de 6 meses num processo de preparação e começar a sua primeira exportação. Acho que foi um recorde 6 meses. Que a gente conseguiu, uma empresa até da região Nordeste, lá no estado da Bahia, e foi assim surpreendente, porque os seus dirigentes tinham isso como uma determinação de negócios, e eles tinham recursos, alocaram pessoas e conseguiram, num período de 6 meses, sem nunca ter exportado, nunca ter tido esse conhecimento dentro da empresa, iniciar um processo. Mas eu diria que um tempo médio vai de 1 a 2 anos. Né? Para uma empresa pequena, que talvez não consiga ainda ter um departamento. Acho que o tempo ideal que a gente tem conseguido, que a gente tem buscado nos nossos programas de capacitação, é algo em torno de 12 meses. Onde a gente faz uma preparação, desde que aquilo seja de fato estratégico para a empresa, é o que a gente busca trabalhar com empresas que têm essa mentalidade, que queiram de fato colocar a exportação como um caminho de negócios, né, uma estratégia de negócios, e assim, depois que ela passa por esse processo, aí a gente começa a colocar numa ação, talvez, com uma trading company aqui no Brasil, que é uma plataforma que a Apex tem. Depois a gente lança ela, por exemplo, numa rodada de negócios aqui da América do Sul, pela proximidade, pela parte cultural, pela língua ser um pouco mais fácil também para o brasileiro. E assim a gente vai nessa trilha, levando a empresa para outros tipos de ferramentas e outros mercados, né? Depende muito da empresa, do seu apetite, mas também, sobretudo, do matching do produto que ela tem para o comprador, para o mercado que ela está vendendo. Interessante. Bom, acho que você já deu algumas dicas assim do que a Apex pode fazer, né? Fornecer estudos de mercado, né? Fornecer a participação de feiras, mas deixa mais claro para o empresário que está ouvindo, quais são as principais ferramentas que a Apex tem para oferecer para o empresário? Essa parte de inteligência eu acho que é fundamental, e aquela inteligência que pode ser consumida, né, para os nossos relatórios, nossos estudos, mas sobretudo com agendas customizadas que a gente pode prover nos mercados onde a gente tem escritórios e em alguns mercados onde a gente trabalha em parceria muito forte com as embaixadas e os SECONs. Então, essa agenda customizada, ela serve tanto para estudos de inteligência, como também para, por exemplo, uma prospectiva que a empresa queira fazer num determinado mercado. Então, se ela quer ir pela primeira vez, vamos dizer, para os Estados Unidos, a gente pode montar uma agenda onde ela vai conversar com potenciais parceiros, com potenciais clientes, conversar com prestadores de serviços. Então, esse é um tipo de serviço que a gente pode fazer, que é bastante interessante. A gente tem os projetos setoriais, que normalmente são feitos com associações setoriais nacionais, que cobrem o Brasil inteiro, onde a gente monta projetos por um período de 2 anos, a gente estabelece um planejamento estratégico, a gente faz um ranqueamento de mercado, e as empresas que aderem a esse projeto, durante um período de 2 anos, 24 meses, elas vão passar ali por uma série de iniciativas, tanto de inteligência, mas de feiras, de rodadas de negócio, de missões prospectivas, né? Alguns desses projetos possuem programas de sustentabilidade, de inovação. Então, é um projeto que é feito em conjunto pela Apex, com o setor privado e uma associação setorial. Esse é um outro instrumento super interessante. A gente também tem feito um trabalho com
lojas, redes de varejo, onde a gente coloca os produtos aí na gôndola, que são projetos muito mais sofisticados, para empresas que estão numa maturidade exportadora já bem avançada, que já exportam para aquele mercado, quer dizer, já tem todo um serviço que ela precisa prestar também para aquele cliente, para aquela rede. Então, hoje a exportação é muito difícil uma empresa exportar e não ter um serviço junto, seja um serviço de vendas, de acompanhamento, ou uma assistência técnica. Então, esse processo de acompanhamento é muito importante. E tem alguns tipos de plataforma que são mais sofisticadas, que atendem apenas aquelas empresas que já têm uma experiência grande nesse universo, né, global, nesse universo exportador. E aí, as ferramentas tradicionais a gente continua fazendo, que são participações em feiras, as maiores feiras que existem no mundo dos setores, a Apex vem apoiando. A gente está começando a partir do ano que vem também uma melhoria e um incentivo às feiras que existem já no Brasil, porque quando a gente consegue trazer um comprador internacional para o Brasil, ele vê com seus próprios olhos o que existe aqui no nosso país e dá oportunidade também para que ele faça visitas técnicas a fábricas, por exemplo, ou a escritórios, né, ou a parques tecnológicos, centros de inovação. Então, esse é um outro tipo de serviço que a gente faz, que é o projeto comprador, quando a gente traz o comprador aqui para o Brasil para conhecer um pouco do nosso país, além de participar de rodadas de negócios com as empresas que são apoiadas pela Apex. Esse eu acho que é uma das ferramentas mais interessantes. Bem interessante. Porque o Brasil ainda é um país fechado, a gente, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, nossa agenda de exportação e importação ainda é baixa, tem muito espaço para ampliar e tem muita coisa que o mundo lá fora não conhece do Brasil. Então esse é um dos papéis da Apex também, de levar para o mundo o melhor que existe no Brasil e fazer com que as pessoas conheçam que tem coisas fantásticas sendo feitas aqui, de inovação, de sustentabilidade, produtos e serviços que aumentam a produtividade daquelas empresas que os compram, que os consomem, né, nesse mercado B2B. Então tem assim, coisas fascinantes que é nosso dever também, nossa obrigação, por meio dessas missões, dessas ferramentas e do próprio trabalho de comunicação, de marketing. Até hoje o que a gente está fazendo aqui é um pouco divulgar o Brasil e as coisas de melhor que o Brasil pode fazer. Incrível. E o empresário que se animou com o conteúdo desse evento, com o conteúdo dessa entrevista, o que ele tem que fazer para poder ter o apoio da Apex? Ele pode entrar em contato conosco, né, através do e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br e pedir mais informações sobre qualquer um desses programas que eu falei aqui, ou fazer perguntas específicas. E a gente tem uma equipe na nossa área de relacionamento com clientes que está super preparada para responder, né, para entrar em contato com essa empresa, talvez depois por telefone, e aí dar informações mais detalhadas desses programas e fazer até uma entrevista com essa empresa para identificar no estágio onde ela está, como que a gente pode melhor atender e iniciar essa jornada, né, nesse processo de exportação e internacionalização, que é super interessante, difícil, mas que traz resultados incríveis para as empresas que querem adotar isso como estratégia. Sem dúvida. Exportar é levar a empresa para um outro nível. Se você se interessou, não deixe de enviar um e-mail, envie seus dados que o pessoal da Apex vai entrar em contato para verificar se o seu negócio está no momento certo de vender para fora do Brasil. Márcia, obrigado pela entrevista. Muito Parabéns obrigada, pelo Bruno. evento. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente continua.